Chegue até vós a minha súplica, inclinai vosso ouvido à minha prece. Salmo 87, verso 3. Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As realidades divinas são fonte de vida e de justiça para todos os que obedecem a Deus. Firmados na oração, procuremos ser fiéis cumpridores da palavra do Senhor. Iniciemos fazendo o nosso ato de contrição, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro da Sabedoria, capítulo 18, verso 14 a 16, capítulo 19, verso de 6 a 9. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impiedoso no meio de uma terra condenada ao extermínio. Como espada afiada, levava teu decreto irrevogável. Defendendo-se, encheu tudo de morte e mesmo estando sobre a terra, ela atingia o céu. Então, a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada em cada espécie de seres, para que teus filhos fossem preservados de todo perigo. Apareceu a nuvem para dar sombra ao acampamento, e a terra enxuta surgiu onde antes era água. O mar vermelho tornou-se caminho desimpedido, e as ondas violentas se transformaram em campo verdejante, por onde passaram como um só povo os que eram protegidos por tua mão, contemplando coisas assombrosas. Como cavalos soltos na pastagem e como cordeiros, correndo aos saltos, glorificaram-te a ti, Senhor, seu libertador. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 104. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Cantai, entoai salmos para Ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração
que busca a Deus. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Matou na própria terra os primogênitos. A fina flor de sua força varonil fez sair com ouro e prata o povo eleito. Nenhum doente se encontrava em suas tribos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ele lembrou-se de seu santo juramento, que fizera a Abraão, seu servidor. Fez sair com grande júbilo o seu povo e seus eleitos entre gritos de alegria. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, verso de 1 a 8. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a carta de São Paulo aos Tessalonicenses 2,14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Livro da Sabedoria, capítulo 18, verso 14 ao 16, pegando o capítulo 19, verso 6 ao 9 também. Um momento muito bonito, que o autor vai falar do silêncio que envolvia todas as coisas. Falava também da palavra do Onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real. Como Deus ele age de forma piedosa no meio de uma terra condenada ao extermínio. Deus ele manda a sua palavra como uma espada afiada para que nós possamos ter o nosso defensor, ter a palavra como nosso escudo. Deus, ele agiu sobre a terra. Deus, esse autor da criação inteira, vai nos dar hoje o que representa ser Deus e Pai de uma geração que muitas vezes se torna ingrata a um Deus tão maravilhoso. Ontem a leitura mostrou do livro da sabedoria também que Deus, como sendo o artífice, o autor de toda a criatura, de toda a criação, onde mostra todo o seu poder nas criaturas que criou, o homem vai se enveredar pelo caminho diferente, vai se encantar pelas belezas passageiras, mas não vai buscar esse Deus, não vai contemplar
esse Deus maravilhoso que é? Devemos hoje até nos perguntarmos, sendo esse Deus maravilhoso como Ele é, que tanto nos dá as suas graças, um Deus libertador que nos ajuda, tenho correspondido ao seu amor, doando-me ao seu serviço, respondendo ao meu chamado, à minha vocação, sendo Ele esse Deus que até enviou seu Filho para nos salvar? E vamos, como cantamos no refrão do Salmo 104, Salmo responsorial, lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Eu tenho lembrado sempre as maravilhas do Senhor. Qual é o grau de retorno que dou para esse Deus? Devemos ter cuidado para não nos afastarmos da graça. Deus, Ele é um Deus que age com amor. Embora sendo juiz, Ele nos dá a possibilidade de quantas vezes erramos, de quantas vezes caímos e tropeçamos, Ele vem nos ajudar, Ele vem nos perdoar, porque Deus, Ele tem para nós o mais grandioso de tudo, que é o projeto de nos salvar. Por isso que no Evangelho também, Lucas 18, 1-8, Jesus vai contar aos discípulos uma parábola e vai mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, de nunca desistir. Quantas vezes nós começamos aqui as laudes nas nossas orações dizendo: quem reza se salva, e quem não reza, e está aí Jesus falando isso aí. A necessidade de rezarmos sempre, quando ele vai falar justamente de uma parábola onde havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. E nesta mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: fazei-me justiça contra o meu adversário. E esta viúva passou muito tempo pedindo e o juiz se recusou. Por fim, ele vai pensar: eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. Sendo ele juiz injusto, ele atendeu essa mulher porque ela insistiu. E Deus não fará justiça aos escolhidos que rezam, que todos os dias clamam a Deus, que dia e noite gritam por Ele? Como Jesus disse, será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Jesus Cristo vai concluir: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? É necessário rezarmos. E Jesus conclui dizendo: será que quando ele voltar, o homem ainda vai ser como essa viúva que incessantemente, diariamente rezava? E ela estava ali insistindo para um juiz injusto, que não temia Deus, e ele atendeu a ela para que ela não o importunasse mais. Imagina se Deus, pela força da fé, da nossa fé, que é movida pela oração, se Deus não nos atenderá. Quem reza se salva. E quem não reza? Nós sempre perguntamos aqui, é necessário rezarmos. Rezarmos todos os dias. O inimigo vai tentar nos desanimar, ele vai colocar uma dificuldade, principalmente dificuldades na área financeira, como tem acontecido no mundo, das pessoas até abandonarem a fé católica em busca de soluções financeiras em outras denominações que prometem tudo. Jesus nos apresenta um ensinamento sobre a oração e nos dá também um sério questionamento sobre a realidade da nossa fé, que devemos saber se ela tem sido uma fé constante. Fé, esperança e caridade, os três dons teologais que nós chamamos, tenho pedido esses dons para Deus na minha vida? Antes de tudo, Jesus garante que o Pai Celeste está disposto a atender às súplicas de seus filhos e filhas, desde que as façam com persistência. Basta persistir. O juiz mau, o juiz que não temia Deus,
o não temente a Deus, acaba por atender a pobre viúva que tanto insistia. Se o juiz, sem escrúpulo, foi capaz de atender a mulher com maior razão, o Pai misericordioso também atenderá, com maior razão ainda, a quem o invocar com fé e perseverança. A justiça de Deus é transparente, a justiça de Deus é imediata, a justiça de Deus é simples. Resta saber se as pessoas têm fé suficiente para dialogar com esse Deus, para esperar que Ele as atenda. Muitas vezes nós queremos que o nosso pedido seja atendido logo, não é verdade? Muitas vezes nós fazemos pedidos que não convêm também, muitas vezes pedimos pedra ao invés de pão, pedimos uma cobra ao invés de um peixe e assim por diante. Jesus, Deus quer nos dar um melhor. Muitas vezes o pedido não é atendido porque Deus tem algo melhor para nos dar. Por isso, a oração ela tem que ser constante, tem que ser persistente, tem que ser movida pela alma, pelo amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo. Muitas vezes não obtemos o que pedimos porque nos limitamos a pedir coisas vãs, materialistas, e não pedimos o mais importante, a nossa conversão ao projeto do reino de Deus, que é a prática da justiça. Veja Salomão. Salomão, ele era um rei, e diante de Deus ele esteve para pedir, e Deus disse: pede-me o que quiseres que eu te darei. Ele poderia ter pedido a riqueza, mas não pediu, ele pediu a sabedoria de Deus. E sendo um pedido que tanto lhe agradou a Deus, Deus lhe deu a sabedoria e ele foi o rei mais sábio e Deus lhe deu toda a riqueza, porque quando nós pedimos os dons de Deus, a sabedoria de Deus, tudo mais Deus nos dará. As realidades divinas são fonte de vida e de justiça para todos os que obedecem a Deus. Vamos nos firmar na oração. Vamos procurar ser fiéis cumpridores do ensinamento de Cristo em nossas vidas. Ó Jesus, mestre de oração, tua parábola nos mostra a importância de rezar sempre e nunca desistir. E realças a disposição e a benevolência do Pai Celeste para atender às súplicas diárias de seus filhos e filhas. Contudo, acrescentas, é fundamental que tenhamos profunda fé, fé movida pela oração. Jesus, aumenta a nossa fé. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hórtia Celestial. Ó Hórtia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva, e quem não reza, a resposta já sabemos. Portanto, vamos rezar aqui as laudes, rezar
todos os dias como essa pobre viúva, que de tanto insistir, ela recebeu do juiz injusto aquilo que ela pedia. Então vamos fazer como essa pobre viúva também, insistir na oração. E aqui nós temos uma oração, as laudes, é a oração da Bíblia, com a Bíblia aberta, nós vamos rezar os salmos, os hinos, os cânticos, os louvores a Deus. Nós vamos fazer para Deus aquilo que os céus e a terra fazem juntos, porque o que estiver ligado na terra estará ligado no céu, disse Jesus, e essa oração está ligada na terra com a igreja. Nós rezamos com toda a igreja, portanto, rezamos também com os santos que estão no céu, porque eles formam juntos conosco a igreja daqui da terra. Portanto, vamos rezar todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.